Então tá, vamos lá, né? Vamos lá, vamos fazendo essa funçãozinha. Mais um dia torto no mini dólar, o mini índice até que entregou um movimento de queda legal ali. O mini índice tá fazendo movimentos fantásticos enquanto eu não opero, mas tá tudo bem, eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini dólar. Vamos tentar nos preparar para as bolas curvas para amanhã. Cara, tá complicado. Nono dia seguido que o dólar tá esmagado, não tá entregando movimentos nenhuns. Cara, se vocês verem minha live hoje, nossa, ele me tirou no break-even o tempo inteiro. Ele levou quase 45 minutos para entregar 10 pontos. Não dá, né? 20 minutos para entregar. Não, 20 pontos para entregar em 2 horas e 45. Não, a gente não quer isso, a gente não tem esse interesse. Vamos para as notícias do tempo Muji. Notícias para amanhã? Não temos nada de notícia. Temos aí balanço patrimonial do Federal Reserve, 17h30. Nós nem vamos estar mais aqui, eu já vou estar em outro lugar. Eu vou estar na terapia com meu filho. É, a gente tem que ter vida também. Então não temos notícia. Vamos para os 60 minutos em dólar. Bom, agora eu decidi operar via FUT mesmo, porque daí eu posso fazer os estudos num único lugar, não tem muita blém. Cara, o único layout que é diferente dos outros é o meu layout purista, que leva em conta o VWAP e só ranges e pêndulos e etc, né? Então, e choque e BOS, né? Então, esse aqui é o único diferente, o resto tudo é igual. Então, sim, vamos fazer via FUT mesmo, pra não precisar estar refazendo estudos. E aí ele faz o cross-order aí e abre exatamente onde eu quero lá no dólar lá. Isso. Índice, não opera. Aqui, cara, é aquela história, né? Vamos dar uma afastada só pra dar uma olhada de longe, ó. Olha a média de 200. Olha o canal. 60 minutos estamos. Olha o canal que ele vem fazendo. Olha ali. Hã? O ano inteiro, um canal de baixa que ele vem cachau. Esse aqui foi o único. A única empolgação que ele deu aqui pros patriotas e toma, né? E ele tem esse gap aqui, ó. Esse gap aqui é muito importante. Até falei hoje no meu grupo de trabalho lá. Esse gap aqui, cara. Esse gap aqui é de agosto de 2019. Ele tá com esse gap aberto desde então, meus amigos. Então, a gente tem que observar. Lembra que eu falei sobre o ponto do megafone? Eu falei que era aqui o megafone, lembra? Olha lá onde ele pode ir. E se o megafone for, por exemplo, aqui nesse range, que agora já entrou nesse também, né? Se for aqui nesse range, talvez ele chegue lá também, ó. O fato é que ele tá nesse canal aqui, ó, de baixa, há muito tempo, desde o início do ano. E tudo que ele tá fazendo é escorregar na groselha nele, ó. Olha lá. Ele tá muito baixo aqui pra vender, né? Por isso que a gente não consegue vender nesse troço. Ele tá muito baixo, ele tá em fundo. A gente precisa de um pullback pra depois capotar de novo. Então ele vai fazer esse pullback, por isso que eu tô observando compra, mas tá sendo, cara, extremamente difícil a compra, né? Vamos botar no diário aqui pra gente dar uma olhada aqui, ó. Tempo menor. Tá vendo o gap ali, ó? Eu descobri sem querer ali, fazendo os estudos no FUT, eu falei, cara, isso aqui tá aberto desde 2019, meu amigo. Tem um objetivo, sempre é fechar gap. Sempre é fechar gap. Esse aqui é um gap bem novo, inclusive, ó. Não foi fechado. Tentou fechar e não conseguiu fechar ele. Tá ali. E esse aqui, lá nos 5,12, 125, meu Deus do céu. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer, quase R$5 o dólar. Tá aí, ó. Tá vendo como ele tá caindo? E isso aqui, cara, se a gente baixar o tempo gráfico, ele vai fazendo exatamente isso no intraday, ó. Exatamente isso, ó. Rangezinhos pra capotar, rangezinhos. Tá num range de novo pra capotar. Tem que ficar de olho. Qual é a probabilidade dele capotar? Hã? Enorme pra fechar aquele gap. Bearish. Bearish. Olha a média de 200. Mas ele não vende, porque ele precisa de um respiro. Bearish. Bearish, média de 200 ali, ó. Tocou aqui, ó. Lá no início de setembro ele chegou a tocar nela. Nunca mais tocou nela, ó. Ele? Nunca mais tocou nela. Bearish. Bearish. Mas ele dá a confluência da venda e não vende. Ele compra. Dito isso, vamos para os... Bem, opa. 5.000 tickets, mini dólar. Também estamos aí fazendo os estudos nos FUT, é muito melhor. Tá? Isso aqui, ó, que nós estamos vendo neste momento aqui em tela, esse caso em tela. Vou aproximar um pouco mais. Olha só o que esse cara fez, ó. Saiu a notícia do ADP, esse aqui deu liga, né? Deu volatilidade. Vendi aqui embaixo, me fudi, tomei stop. E aí ele vem vindo. Cara, aí sai o PMI, ele entra nesse range. Eu abri a operação aqui. Cara, fiquei 48 minutos na operação. Ele quase me estopou 2 vezes. Ficou aqui o meu stop. Ele quase me estopou 2 ou 3 vezes pra depois andar. Eu saí com 7,5 pontos. Ele subiu mais, foi subindo, subir, voar. Foi extremamente tensa essa operação da compra. Cara, extremamente tensa. E por que disso? Porque lá nos 60 minutos, que eu esqueci de falar, inclusive, né? Deixa eu voltar para os 60 minutos, que é importante. Lá nos 60 minutos, a gente tinha os conceitos da mudança de característica do preço e da quebra de estrutura. Notem que ele abre com um gap de baixa, dá o sinal para manter o movimento para baixo da quebra da estrutura, e na sequência volta e dá o sinal da mudança da característica do preço para vir para compra. E não vem. E dá o sinal. E aí o que a gente espera aqui se a gente olhar o time frame pequeno que a gente opera em ticks? E por que a gente opera em ticks? Porque ticks refletem volume financeiro. A gente sabe que o movimento padrão dele, porque o mercado é repetição,
o movimento padrão dele, quando ele muda a característica do preço bem rápido, é fazer um pullback e seguir o movimento dele. O que é esse próximo movimento? A quebra da estrutura. Então, muda a característica do preço, quebra a estrutura para fazer um movimento direcional. Notem que nesse caso a gente está contra o sentido de mercado. E por que ele fez tudo isso aí? Porque, primeiro, o cara quebrou a estrutura para dar segmento para venda. Depois ele muda a característica do preço para ser comprador. Por isso que esse cara tá insano. Por isso que ele não tá respeitando nada. Pegaram a visão? A gente opera em ticks por causa disso. Aí aqui, ó, baixando pra ticks, 5 mil ticks, ó. Isso aqui que esse cara fez, ó, foi o provável range do dia. Aqui, ó, provável range do dia. Ele ficou oscilando nesse ponto aqui. Nota que a calculadora nos ajuda a enxergar isso. Cara, foi muito difícil fazer a compra. E notem o pullback. Notem a região, a mudança da característica do preço. Quebra de estrutura, mudança de característica do preço dos 60 minutos, virando comprador e aqui mantendo o sentido vendedor. Nota como ele está indeciso. Nota como tem o range de 3 dias que ele está andando nesse meio. A rotação do pêndulo, ó. Dá uma olhada. Tentando rotacionar, não conseguiu rotacionar todo. Agora ele faz um negócio fantástico. O que a gente conhece por esse movimento? O movimento chama breakout pullback. É um movimento em que ele cruza o range, faz pullback e agora ele rebenta com as pregas dos loucos. E aí nessa região aqui, ele tem quebra da estrutura para dar prosseguimento para compra. Tá difícil? Tá muito difícil a compra. O 9º dia que ele tá esmagado. Mas, cara, notem a VWAP. A VWAP dá o subsídio para essa história. De novo, ela segurou os calção. Então a gente tem que ter bastante atenção nesse ponto, porque esse cara pode estar... Mas ele, cara, ele voltou no meu break-even diversas vezes de novo. Se eu não me engano, ele voltou aqui... Não, foi antes. Ele voltou aqui no meu break-even, depois ele voltou aqui no meu break-even, depois ele voltou aqui no meu break-even, e aí eu vazei, eu tinha que sair. Mas notem que, quando ele acusa a venda, dá uma olhada na direção dessa venda, mostrando que nos 60 minutos e no diário existe a confluência. Quando ele vende com gosto. Por isso que ele violina. Ele faz os movimentos de alta e violina. Quer ver uma coisa? Ó? Se a gente for pro... Tá com os desenhos aqui do FUT, ó. Dá uma olhada. Olha isso aqui. Ele tá numa região de suporte, né? Tá claro que é uma região de suporte violenta, que ele não deixa passar nada. Tá claro, né? Isso aqui é uma região de suporte violenta. Ele não deixa passar desse ponto. Ele tá segurando pra caralho. E o próximo ponto? Olha como ele desloca o preço e volta pra violinar. Olha esse movimento aqui, ó. Desloca o preço. Entra volume financeiro. Volta pra violinar. Volta pra violinar. Desloca o preço de novo. Volta pra violinar. Desloca o preço de novo. Volta pra violinar. Isso aqui é clássico do índice, não do dólar. Aqui ele dá uma acelerada. Perigoso, cara. Momentos tensos no Hotel El Royale. Tensos demais. O que eu posso ver aqui pra gente tentar fazer um ataque? Pra mim, seria claro. Primeiro a rotação desse range aqui, ó. Vamos afastar bem. Tá vendo? Isso aqui é o range baseado em 60 minutos, no diário. Ó, isso aqui é o range. Isso aqui é o pêndulo que ele tá tentando fazer a rotação. Aqui estamos olhando estudos em tempo gráfico maior, né? 60 minutos, 12 minutos, um dia. Isso aqui é a big picture. É aqui que a gente vai bater uma foto, vai aproximar e vai fazer os movimentos ali, né? Olha o que eu falei pra vocês aqui. A gente consegue enxergar bem de longe aqui esse movimento, tá vendo? Quebra da estrutura. Quebrou a estrutura, beleza. Quebrou a estrutura aqui, né? Foi lá em cima e voltou. Aqui é a mudança da característica do preço. E aí ele vai lá e rompe. E diz assim, virei comprador. Né? Então aqui, segue venda. Aqui, muda sentido para compra. E o que a gente precisa agora? A quebra da estrutura para dar prosseguimento. Isso aqui é a big picture. É o que a gente quer. E aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar andar esse pêndulo para cima. Notem que o que ele andou para cima, ele não andou para baixo. Ele diminuiu, né? Então, vamos até ajustar esse cara aqui já. E aí, ó, a gente vai diminuir, porque agora ele entrou no range. Ele tá em processo de tentar cruzar esse range. Mas ele diminuiu o pêndulo. Então não dá mais para apostar naquele pêndulo anterior lá. Ele não rotacionou, tá vendo? Não rotacionou. O que ele tá fazendo? Talvez esteja tentando espremer essa história aqui, ó. Pra ir fazendo esse movimentinho aqui, ó. E aí ele vai afunilando, ó. Ficando cada vez mais difícil a operação. A gente vai observar. Eu observaria agora por compra, cara. Na boa. Quebrando essa estrutura aqui, compra. A gente vai seguir, vai tentar cruzar o range. Vai tentar chegar do outro lado. Onde tá? Ainda tá interessante. Ele só não pode abrir um gap de alta amanhã. Se tiver que sonhar, a gente sonha com sem gap. Ou um gap de baixa. Gap de baixa. O sonho mesmo é testar esse fundo. Pra começar daqui o movimento. Aí sim. Testa o fundo e vem daqui, cara, a gente já sabe que ele vai tentar um ataque ali. Fechando aquele ataque lá, pode ter certeza absoluta que ele vai acusar uma venda. E aí aqui na venda, pode ser 2 tentativas falhadas, mas a gente tem que garantir um crown reversal. 2 tentativas falhadas com uma trap. Como que é 2 tentativas falhadas? Faz uma, faz 2, segue capotando? Não, ele vai mais em cima. Vai num prior, e aí capota. Isso aqui chama crown reversal. 2 tentativas falhadas da compra, mais
trap, bull, trap. Esse aqui é o melhor movimento, esse aqui é um movimento que te livra do risco bem rápido. Então se for pra sonhar, é esse aí. E aí o que a gente vai usar? Tudo que a gente já conhece. Começa com os movimentos iniciais de 2 tentativas falhadas ou crown reversal, depois ele vai pra pullback, depois ele vai pra força, né? Depois ele vai pra trap. Né? O ideal é que ele faça esses movimentos assim. Os movimentos intermediários vão ser traps, pullbacks e força. Iniciais, 2 tentativas falhadas e crown reversal, que nada mais são do que 2 tentativas falhadas mais uma trap. Aí a gente faz tudo certinho. E aí é observar a VWAP. A VWAP é que vai mandar nessa história toda. E seguir a Constituição, cara. Regras não são sugestões. Seguindo isso, a gente consegue se manter bem são e tranquilo, tá bom? Não tem mais nada pra falar. Segue do mesmo jeito, tá torto, ainda não liberou o movimento, mas quando ele liberar, ele vai andar. Se você achou que esse conteúdo agregou seu setup, deixa o seu like. Puxa a possibilidade de se inscrever no meu canal. Vem comigo. Comenta o que eu deixei de olhar aí, o que eu deixei passar aí pra gente trocar uma ideia e tentar deixar alinhado o nosso setup aí, pra gente virar milionário nesse troço aí. Faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite. Faço lives de segunda a sexta, sempre que possível, das 9h55 até meio-dia e meio, 1 hora aí, porque eu não opero na primeira hora da manhã, ou pelo menos na primeira metade dessa hora da manhã. A minha religião não permite. E vem comigo, porque agora nós temos uma rádio, fica um jazzinho rolando ali por trás, ali, não tem direitos autorais. Olha, coloquei 24 horas de música de jazz ali, então vai ficar sempre rolando um jazz tranquilo. Hoje a operação foi legal, eu perdi um pouco o controle, gritei, mas tinha um jazz nos meus ouvidos. Outra batida, parceiro. O cara fica assim, ó, zen, entendeu? Um Buda. Fucking Buda. Bom, muito obrigado, uma boa noite. Se você gostou demais, deixe seu like, vem comigo, vamos aproveitar essa incrível jornada aí. Amanhã estaremos ao vivo, on the line, 9h55 da manhã. E tchau!